O professor David Jackson, que vai apresentar, né, a semiótica do gesto na ficção machadiana. O professor David Jackson, professor de Yale, né, ele estuda, eu não vou ficar quantificando anos, né, eu acho porque os anos são muita qualidade. Há muito tempo, né, a ficção machadiana assim, tem assim, inúmeros ensaios, estuda também, né, sistematicamente a obra, né, de Jorge de Sena. E eu acho que vale destacar que é um livro que ainda não foi traduzido para o português, que merece tradução, que é um livro bastante aguentado pelo conjunto de ensaios e pela abrangência, que é Machado de Assis, Uma Vida Literária. Né? Alguns ensaios não propriamente ditos foram traduzidos, né? Muito pouca coisa, né? Separadamente. Mas é um livro que mereceria um projeto de tradução, né, para circular e para que a gente possa debater aqui no Brasil também. Em termos de colocação, eu não vou ficar apresentando mais, eu acho que seria essa grande apresentação. Assim. Enfim, vou passar direto a palavra para você. Muito obrigado realmente pela participação. Boa tarde, Fábio meu avô. Como se trata de sessão de encerramento, acho um bom momento para agradecermos aos organizadores pelo seu trabalho, a professora Regina, o Antônio, a professora Garcia, exatamente. E aqueles que também assistiram no trabalho da sessão, filmando e ajudando as recepções também. Muito agradecidos. É um prazer, agradeço a presença de vocês, é um prazer estar aqui de volta no Rio Grande do Sul. Eu sinto uma certa afinidade com o Rio Grande, quando eu sou texano. Nossos estados têm muito em comum, só que deixei em casa o chapéu de cowboy e as botas. Muito bem. Agora parece que o gesto é em certo sentido a palavra do dia, e eu espero que o meu trabalho reforce em certo sentido o bom trabalho do Antônio, as observações pertinentes sobre o gesto dos contos que ouvimos antes, e, em certo sentido, também a teatralidade da professora Juraci, que o gesto tem muito a ver com isso, e até as observações do professor Sidney sobre o silêncio da Sofia em Que Transporta. Gostaria de lembrar uma citação de Machado de Assis, da crônica Bons Dias, de 1889, que é o seguinte: e se descubro que muita coisa que dizia até aqui não tem foras de cidade, mando esse ofício à fava e passo a falar por gestos. Então, Machado, gestual. A pianista brasileira Madalena Taliaferro, que foi a Paris para estudar no Conservatório de Música em 1906, com Machado ainda vivo, escreve nas memórias, aconselhando os jovens alunos de piano que na performance o gesto é primordial. O acento musical, a flexibilidade de expressão assegura a continuação da sonoridade. Quando o cotovelo está livre e o pulso não está dobrado, a pressão na ponta dos dedos em contato constante com o teclado. Um lindo som legato, continua Taliaferro, essencial para tocar a música dos períodos clássico e romântico, depende sobretudo do gesto mais do que do pedal. Para a pianista brasileira, o gesto antecipa e prepara o som produzido pelo piano. É comunicação primária, não verbal e pré-sonora, é movimento físico e semântico com o fim de preparar a expressão e comunicação estética. Um repertório de gestos é considerado na bibliografia especializada a constituir um sistema universal de comunicação, uma linguagem anterior à fala e uma semiótica com significação própria. Por exemplo, um sinal de consentimento, de proibição, de vitória ou de rendimento. Na vasta bibliografia anotada de quase 100 páginas sobre os gestos, compilado para a Southern Folklore Quarterly em 1957, Francis Hayes explica que a história da pesquisa sobre os gestos, destinada à compreensão do comportamento humano, tem atribuído ao gesto várias funções primárias, desde a origem dos números, da escrita e da gramática à própria origem da linguagem.
Depois de tentar classificar os gestos, Hayes conclui que toda comunicação não verbal tem características em comum e concorda com a comunicação, que a comunicação por gestos em sociedades humanas é anterior à fala. Ao compilar a sua bibliografia, Hayes trabalha com a definição do gesto encontrada na Enciclopédia Americana, o seguinte: qualquer movimento do corpo, exceto vocalização, feito consciente ou inconscientemente, consigo mesmo ou com outro, inclusive o uso de outros objetos, por exemplo, uma bandeira, para completar o gesto. A bibliografia de Hayes deixa claro que o gesto é uma linguagem com grande variedade de interpretações e exemplos, ligados a diversas esferas de expressão, quer ao teatro, à expressão cultural, à psicologia, à comunicação não verbal, à magia, a linguagens secretas, à religião, à simbologia ou a um sistema de signos, como nos casos do mau olhar, do sinal da cruz ou de movimentos na dança e teatro popular de distintas culturas. E entre os exemplos citados na bibliografia, encontra-se o da Alemanha do século XIII, onde ao se casar, o noivo e a noiva tentam pisar cada um no pé do outro. Quem pisa primeiro manda em casa. Num primeiro levantamento de exemplos, no caso da cultura brasileira, Luiz da Câmara Cascudo documenta 333 gestos comuns ao comportamento nacional, mesmo sendo universais. E entre eles, a umbigada e o beliscão, bater no cotovelo, lamber o dedo, puxar a orelha e fazer olhão. Propõe a universalidade do gesto como primeira linguagem humana, cito: e houve época no mundo em que o homem, em qualquer escala anterior à sua mutação, fosse incomunicado, mudo, silencioso. O gesto, antes das interjeições e onomatopeias, supriria essa deficiência oral. Fim de citação. Reconhece no gesto um sistema etnográfico tão importante quanto o da semântica na filologia. Cito novamente: a palavra contempla o gesto e não este aquele. Também aceita que o gesto antecipa a fala e considera o gesto uma linguagem em si, sem equivalência verbal. Cito mais uma vez: da sua valorização como documento psicológico, anormal e normal, da sinergia nervosa, potência de evocação, indispensabilidade como fórmula complementar da voz, elemento excitador do desenvolvimento cerebral. Cita Lucien Levy-Gru sobre o papel do gesto nas culturas chamadas primitivas. Cito: o primitivo que não falava sem as mãos, tampouco pensava sem elas. Quanto à literatura, os analistas atribuem ao gesto um papel estético. Afirma Davi Stromberg que a linguagem metafórica do autor equivale à intenção estética de um pintor, unificando as funções narrativa e performativa, incorporando sensações não visuais e não verbais na representação da realidade. Nesse sentido, a linguagem sígnica se torna material estético, um meio de criação. No romance, Stromberg percebe uma camada invisível, onde reside a intenção estética, que o leitor pode apreciar tanto quanto a cor ou a linha de uma pintura, um pantomima ou gesto físico de ator no palco. Distingue dois sistemas de gesto na obra literária, o visível e o invisível, um sendo narrativo e o outro artístico. Machado bem pode ter antecipado essa teoria estética na figura do velho Plácido, do capítulo 81 de Esso e Jacó. Cito: doutor em matérias escuras e complicadas, sabia muito bem o valor dos números, a significação dos gestos, não só visíveis como invisíveis, a estatística da eternidade, a divisibilidade do infinito. O método universal de análise de movimentos do corpo e de gestos começa por afirmar que nenhum movimento deve ser julgado insignificante. Muito pelo contrário, forma parte de um sistema de forças no qual os movimentos individuais
precisam ser vistos como entidades em si, pois cada um terá um significado semântico linguístico. Mesmo atuando no plano diferente do das palavras, o gesto não deixa de se comportar por uma gramática, determinada por fórmulas que estruturam e limitam, quer no teatro, na música ou na ficção. No estudo do gesto rítmico em Mozart, por exemplo, Alan julga que é a incorporação da flexibilidade do teatro popular no estilo de ópera bufa que permite ao compositor superar as fórmulas rígidas do estilo clássico e aprofundar o desenvolvimento dos personagens. A observação é pertinente à obra de Machado de Assis em vista da influência do teatro e da ópera cômica nas suas obras. No ensaio A Linguagem Indireta e as Vozes do Silêncio, o filósofo francês Maurice Merleau-Ponty trata de gestos como signos, alegando que tem significado apenas na diferenciação de outros signos. Digamos, não vê uma significação transcendental dos signos. Assim, aprende-se a reconhecer a, cito, imanência de todo nas partes que se encontra através da história da cultura. Um simples gesto é, assim, relacionado à consciência e ao entendimento do mundo no plano maior, invocando, inclusive, o mistério do mundo e da experiência humana. Essa é a segunda linguagem que nos interessa no obra de Machado, onde o gesto sugere o contexto simbólico a que o autor alude. O poder simbólico do gesto faz lembrar, por exemplo, o desfecho do conto Dona Paula com o sussurro das folhas. Cito: ventava um pouco, as folhas moviam-se sussurrando, e conquanto não fossem as mesmas do outro tempo, ainda assim perguntavam-lhe: Paula, você lembra-se do outro tempo? Que esta é a particularidade das folhas. As gerações que passam contam as que chegam as coisas que viram, e é assim que todos sabem tudo e perguntam por tudo. Você lembra-se do outro tempo? Na ficção de Machado de Assis, o gesto ocupa uma posição de destaque. Tanto que a leitura equivale a assistir a uma performance de cenas teatrais ensinados pelos personagens no palco de um grande teatro do mundo. São figuras que comunicam com o espectador leitor por meio de movimentos e gestos. Em situações sociais, estão conscientes de serem atores proficientes no emprego do gesto em lugar de palavras, ou das duas coisas simultaneamente. Nos primeiros contos e romances, os gestos geralmente seguem fórmulas nacionais de comportamento tirados de um repertório conhecido de gestos narrativos. Mais desenvolvido nos últimos romances, o gesto chega a ocupar uma posição paralela à da linguagem, para depois substituí-la como meio de comunicação. Trata-se de um paradoxo apreciado por Merleau-Ponty, que o gesto é superior à palavra, porém, a sua função na ficção nos é comunicada por palavras. Através do gesto, com ou sem palavras, entende-se melhor a psicologia, o comportamento e a natureza dos personagens. Na última fase da ficção, o narrador machadiano refere ao gesto como entidade independente do texto. O gesto, então, preenche uma função semiótica, convertido em signo, que abre o entendimento mais profundo do tema. Uma busca da frequência da palavra gesto nos contos relacionados e nos romances revela uma presença constante e crescente do vocábulo, desde uma média de 20 ocorrências para a coleção de contos e nos primeiros romances, a uma máxima de 64 em Esaú e Jacó e 65 em Dom Casmurro. Há um total de 388 referências à palavra gesto nos 9 romances, o que representa uma influência persistente na técnica narrativa, comparável às conhecidas referências a fontes de literatura, filosofia e personalidades históricas. Vamos agora considerar os gestos nacionais. Muitos dos gestos repetem fórmulas de comportamento identificados por Câmara Cascudo como Nossos Gestos, o título de um livro dele publicado em
76. Em Esau e Jacó, por exemplo, no capítulo 99, quando Dona Rita conta que cortaram os cabelos para pôr no caixão do marido, Flora pegou-lhe pelas mãos com um forte aperto e o gesto foi retribuído. Cito: aqui foi Dona Rita que lhe pegou nas mãos, pô-la sobre seus ombros e concluiu o gesto por um abraço. Outro gesto padrão é, na sequência de Câmara Cascudo, o número 307, torcendo os bigodes, ilustrado por exemplos encontrados na década sexta da Ásia de Diogo Couto. Eu cito: ostentação de valentia, aceno provocador, petulância, peraltice, vaidade. No primeiro capítulo de Helena, aparece o Dr. Camargo, médico e velho amigo da casa. Ao perguntar a Estácio se existe um testamento do finado conselheiro Vale, cito: mordeu a ponta do bigode 2 ou 3 vezes, gesto que lhe era habitual quando fazia alguma reflexão. No capítulo 16, de Anão e a Luva, Estevão se encontra com Luiz Alves para saber da competição entre os dois pelos sentimentos de Guiomar. Cito: ama o outro, não é? Pergunta ele com voz trêmula. Ama, responde surdamente Luiz Alves. Estevão ergueu-se e deu alguns passos na sala, sem dizer palavra, a morder a ponta do bigode. No próximo encontro dos dois, sobre o mesmo assunto, Luiz Alves, cito, torceu o bigode e olhou 3 ou 4 vezes para o colega. No número 57, a cortesia silenciosa, Câmara Cascudo nos lembra que no Brasil Velho, cito, a dedicação respeitosa expressava-se pela presença e não pela conversação. A constatação visual de companheiros serenos e próximos estabelecia a continuidade espiritual da confiança. Como ilustração desse gesto, no capítulo 30 das Memórias Póstumas de Brás Cubas, Brás conhece Eugênia pela primeira vez, quando ela é chamada pela Dona Eusébia. Brás narra a sua surpresa e o seu desagrado quando Eugênia não aceita o seu gesto de cortesia, mesmo quando ele se refere a ela com aviltamento. Eugênia, a flor da moita, mal respondeu ao gesto de cortesia que lhe fiz, olhou-me admirada e acanhada. Em outro exemplo, na conclusão de Anão e a Luva, Guiomar pergunta a Luiz Alves a opinião que tem dela, ao que responde: a minha é que é um anjo. Guiomar reage mal ao lugar comum. Guiomar fez um gesto gracioso de enfado, como quem não esperava aquele cumprimento velho e comum, aliás, eternamente novo, porque não há outro mais pronto e mais belo nas nossas linguagens cristãs. Nas Confissões de uma Viúva Moça, Eugênia reconhece com espanto o homem alto, magro e elegante que chega em casa com o marido. Cito: ninguém percebeu. Ele pareceu perceber menos que ninguém. Tinha os olhos fixos em mim e com um gesto gracioso dirigiu-me algumas palavras de lisonjeira cortesia. Que tinham se conhecido antes. A recomendação número 178 de Câmara Cascudo, não olhem para trás, nos remete ao exemplo de Orfeu e Eurídice. Lembre-nos que o Brasil, quando se olha para trás em estrada solitária, se assombra. Trata-se de um gesto a ser evitado, cito, do Câmara Cascudo, recomendação de milênios, precaução mágica, pescando olhares casuais para significá-los intencionais. Há um momento em Dom Casmurro que retorna essa precaução gestual comentada por Câmara Cascudo, cito, que ele caracteriza assim: reminiscência das iniciações, olhar para trás era obedecer ao sedutor apelo do passado, dos pecados que deviam apagar-se na memória redimida, uma atividade invertida, desgaste energético, anulando parcialmente a tarefa realizada. No capítulo 71, Visita de Escobar, Bento relata a primeira visita do amigo Escobar em casa, adotando um ponto de vista já retrospectiva. Cito: nunca me visitara até ali, nem as nossas relações estavam já tão estreitas
como vieram a ser depois. É aqui onde Escobar admira o retrato do pai de Bento, que chama de coração puro, sentimento-chave do encontro, seguido por um retrato do hóspede como se pintado por um Bento artista, cito, olhos claros, dulcíssimos, pele alva e lisa, testa um pouco baixa, boca fina e chocarreira, nariz curvo e delgado. Essa é a descrição do Escobar. Então, logo Escobar se despede, depois do jantar, os dois esperam a passagem de um ônibus. Apesar de se tratar de uma primeira visita, conta Bento que se separaram com muito afeto e um gesto. Ele, de dentro do ônibus, ainda me disse adeus com a mão. Ao esperar na porta, observando a partida do ônibus, é Bento quem transgride a precaução de Câmara Cascudo e o apelo do gesto, não olhe para trás. Com o ônibus já longe, Bento nutre a esperança de que Escobar olhe para trás, na esperança de ver o gesto de Escobar, que efetivamente não olhou para trás. Bento é descoberto por Capitu, observando de dentro da veneziana, cito, as nossas despedidas tão rasgadas e afetuosas. A reação do Bento é dissimular, cito, não é preciso dizer que era Capitu. São coisas que se adivinham na vida, como nos livros, sejam romances, sejam histórias verdadeiras. Fim de citação. É a primeira revelação do triângulo amoroso, em que desta vez é Bento quem pode se sentir acusado de infidelidade, com um consequente sentimento de culpa de que futuramente poderá querer se vingar. Agora, os gestos descritivos. A prosa está repleta de gestos simples, cujos significados são imediatamente reconhecíveis, por exemplo, gestos de assentimento, aquiescência, deslumbramento ou incredulidade. A maioria expressa estados negativos, aflição, espanto, repulsa, impaciência, desdém, desagrado, indignação, desprezo, melancolia, enfado, aborrecimento, reprovação e angústia. Só alguns são nobres, porém irônicos. O gesto magnífico de Marcela ao atirar na rua um colar que recebera de Brás Cubas, ou do diabo do conto Uma Ideia Lírica, ou do alienista ao explicar a sua experiência científica. O rei do Sião, Calafanco, faz gestos de graça, tolerância e complacência. Caminho ao imperador, Rubião faz um gesto soberano, quando tira uma nota de 20 mil réis para pagar o barbeiro que lhe faz a barba napoleônica. Cito, não precisa dar troco. No conjunto, os personagens formam um teatro de modos e falam por gestos e movimentos. Até existem personagens que imitam gestos que observaram no teatro. No conto Pleiades e Orestes, Quintanilha, cito, ergueu os braços e estendeu-lhe as mãos com o gesto de maldição que ele vira nos melodramas em dias de rapaz. Em Memorial de Aires, a misteriosa Fidélia comunica pelo modo de se vestir, cito, Fidélia vestia escuro e afogado, as mangas presas nos pulsos por botões de granada e o gesto grave. O indiscreto Aires pergunta, com segundas intenções, sobre o relacionamento de Fidélia com o noivo e recebe uma resposta silenciosa e ambígua, cito, eu, relativamente a Fidélia, já cheguei à liberdade de lhe perguntar se não tinha saudades do noivo. A resposta foi afirmativa, mas calada, um sorriso breve, um gesto de sobrancelhas. Enquanto é Dona Carmo quem domina a arte do gesto, cito, Dona Carmo sabe dar ao gesto e à palavra um afago sem intenção, verdadeiramente delicioso. E, como citar mais um exemplo, no capítulo 47 de Esaú e Jacó, Dona Cláudia tenta convencer Batista de que sempre fora um liberal, para a irritação deste. Cito, Batista fez um gesto de ombros, outro de mão, que se calasse.
Flora também vai levantar os ombros, depois de Dona Perpétua insistir na história da cabocla que os rapazes seriam grandes. Cito. Entretanto, não sendo impossível que os dois rapazes chegassem a altos desse mundo, Flora deixou de objetar e aceitou a perdição, sem outra palavra mais que um gesto, sabes, creio, um gesto de boca, fazendo descair os cantos dela, levantando os ombros levemente, espalhando as mãos como se dissesse, enfim, pode ser. Outras heroínas dos romances frequentemente se comportam por gestos. No capítulo 27, surpreende dentro com um gesto inesperado, cito, pousando a boca na minha boca. E Helena, no capítulo 6, faz um gesto gracioso para cumprimentar a tia. Vocês sabem que eu não dou para gestos, não sou ator, diz Batista a Dona Cláudia, ao se preparar para a entrevista com o Marechal, no capítulo 77 de Esaú e Jacó. Com o comentário, Machado insinua que os outros personagens são de fato atores e aproveita o caso de Batista para fazer uma sátira da ausência de gestos. Batista acha que inspira respeito apenas pela fala. Preocupa-se pela ordem das palavras que vai dirigir ao Marechal. Se este preferiria bons a fortes ou fortes a bons. Interrogado depois por Dona Cláudia sobre o encontro, Batista confessa que o Marechal não disse nada, nem estendeu a mão. Constrangido, é Batista quem estendeu a mão, que o Marechal apertou frouxamente. Não percebendo o fracasso do encontro, Batista inventa a desculpa de que nem era preciso estender ou apertar a mão. Atribui à falta de gestos uma interpretação generosa e ilusória da autoridade contrária à realidade. Deve ter sido cordial, conclui. Batista talvez seja o único personagem que não dá para gestos. Os outros se revelam atores com gestos às vezes dramáticos que dizem respeito ao seu comportamento e à sua psicologia. No encontro com Tristão nas Paneiras, por exemplo, o conselheiro Aires esconde cuidadosamente o próprio interesse ao perguntar com discrição ao jovem quando começou a gostar da Fidélia. Tristão se confessa perplexo diante da dificuldade de interpretar os gestos dela. Embora cativado, cito, os seus modos, aquele gesto de acordo manso e calado, tudo me prendia. Há personagens que copiam os gestos dos outros, notoriamente em Dom Casmurro, quando Ezequiel ensaia o seu talento de imitação. Comenta Bento, cito, mas tem muita graça. A mim, quando ele copia os meus gestos, parece-me que sou eu mesmo pequenino. Ainda em Esaú e Jacó, Santos fica com receio que seja vítima de uma possível fase de terror depois da proclamação da República. Volta para casa e pega ambas as mãos da Natividade, cito. Entretanto, parece que o gesto do marido não foi original, mas secundário, filho ou imitativo do da mulher. Pode ser que a corda da sensibilidade fosse menos vibrante na lira dele que na dela, posto que muitos anos atrás, aquele outro gesto no coupé, quando voltavam da missa de São Domingos, lembras-te? Em Dom Casmurro, Bento separa o gesto em si da ação, quando olha para o muro onde Capitu escrever os nomes dos dois, cito, nisto olhei para o muro, o lugar em que ela estivera riscando, descrevendo ou esburacando, como dissera a mãe. Vi os riscos abertos e lembrou-me o gesto que ela fizera para cobri-los. Ainda se aproveita da expressão gestual para se apresentar ao leitor como pio e inocente, cito. Um dos gestos que melhor exprimem a minha essência foi a devoção com que corri no domingo próximo ao ouvir missa. No romance Helena, quando Estácio recebe o aviso desolador do padre Belchior, Estácio, tu amas tua irmã? Cito, reage como ator no palco, com o gesto mesclado de horror, assombro e remorso, o corpo agitou-se, o lábio articulou algumas frases desconcertadas. Agora, alguns exemplos do gesto que é paralelo à linguagem.
O uso do gesto se torna tão comum que facilmente substitui a linguagem como se fosse essencial para o entendimento das palavras. O conselheiro Aires medita sobre a figura da viúva Fidélia, figura composta para ele de linhas vistas e de outras que têm de ser adivinhadas. Depois de descrever a pele macia e clara, os tons rubros das faces, os olhos, os cabelos pretos, cito, o resto veio vindo pela noite adentro até que ela fosse embora. Não era preciso mais para completar uma figura interessante no gesto e na conversação. Muitas vezes, os personagens têm que escolher entre gesto ou palavra. Em Esaú e Jacó, Santos demora por longos dias a contar para a esposa o segredo do título que ela vai receber. Cito, em verdade, esteve mais de uma vez a dizer por palavra ou por gesto, se achasse algum. E o narrador comenta a qualidade com que Natividade consegue falar às mulheres sem banalidade, sem nem exagero, de que é difícil definir a origem. Cito, se estava na ideia, se no gesto, se na palavra. E os gestos da Sofia, em Quincas Borba, quando medita sobre a declaração de amor que recebera de Rubião, são ambíguos, comunicando significados contrários. Cito, Sofia respondeu com um gesto dos lábios que tanto negava como afirmava. É Brás Cubas, finalmente, quem medita filosoficamente sobre a insuficiência dos gestos e das palavras para chegar às verdades da existência humana. Cito, o voluptuoso, o esquisito, é insular-se o homem no meio de um mar de gestos e palavras. Agora o gesto em lugar da linguagem. O próximo passo para o aprofundamento do gesto na ficção machadiana é ocupar o lugar da linguagem, substituindo-a, sobretudo nas ocasiões em que a palavra atrapalha. É o caso quando o conselheiro Aires medita sobre uma pergunta indiscreta e sem resposta que tem a ver com o esposo falecido da viúva. Cito esta pergunta que ele pensa fazer. Onde está Noronha? Mas que fim levou Noronha? Aprecia que a curiosidade é ociosa e aceita filosoficamente o mistério, cito. Mas, enfim, a pergunta faz-se. A resposta é um gesto parecido com esta ou outra resposta equivalente. Ah, minha amiga, ou meu amigo, se eu fosse indagar sobre onde param os mortos, andaria ao infinito e acabaria na eternidade. Quando os olhos se interessam por Fidélia, comenta a guiar ao conselheiro que a comunicação toda entre os dois passou sem palavras, cito. Com o gesto é possível. Ela tascamente recusou. Em Lucas Murro, Bento fica preocupado que a tia Glória vai denunciar o namoro dele com a vizinha, cito. Não contou, fez apenas um gesto como indicando que havia outra coisa que não podia dizer. Até o imperador Dom Pedro II prefere se comunicar por gestos. Cito, o imperador entrava no coche, inclinava-se e fazia um gesto de adeus, dizendo ainda a medicina, a nossa escola. Em Helena, quando o padre Melchior tenta aproximar Mendonça a Helena, cito, Mendonça recobrou, enfim, o uso dos sentidos. A resposta única e eloquente foi estender a mão a Helena, gesto que a moça correspondeu com simplicidade e naturalidade. Agora, o gesto semiótico, mais ou menos. O narrador se mostra consciente da presença física e da independência do gesto em si. A teórica Suzanne Langer ensina a distinção entre a expressão de uma emoção em si, como evento biológico, e a consciência do gesto como objeto intelectual ou símbolo. Machado, o narrador, é consciente do gesto intelectualmente e o incorpora no conhecido hábito de desafiar e brincar com o leitor. Cito, Quincas Borba, executando o gesto do capítulo 49, estende a mão. Ao narrar a tentativa de envenenar o filho com café drogado, Bento Santiago se defende com a volta de um gesto esquecido, possivelmente apócrifo. Cito, leitor, houve aqui um gesto
que eu não descrevo por havê-lo inteiramente esquecido, mas creio que foi belo e trágico. No conto, em capítulo Voluntários, o narrador fica perplexo por causa de um gesto misterioso. Cito: Maria fez então um gesto que não sei como diga nem pinte. Ergue as cartas à altura dos olhos para os tapar, voltou-os para mim, que lhe ficava à esquerda, e arregalou-os tanto e com tal fogo e atração que não sei como entrei por eles. Os gestos também podem ser imaginados, como na cena de Esaú e Jacó, no momento em que Perpétua e Natividade vão consultar a cabocla. Cito: Não ponho aqui os seus gestos, imaginai que eram inquietos e desconcertados. Em trabalho recente, o semiólogo Goran Sorensen tenta aplicar a mímica dos animais ao signo, observando que a iconicidade dos animais é variável e, sem dúvida, tem diferentes graus de complexidade. A mímica dos animais, a camuflagem e tal só funcionam quando não são percebidos como signos. Na ficção machadiana, os animais também se comunicam por gestos. No seu delírio, Brás Cubas pergunta ao hipopótamo se é descendente do cavalo de Aquiles ou da asa de Balaão. Cito: Retorquiu-me com um gesto peculiar, estes dois quadrúpedes abanou as orelhas. Quincasborba, o cachorro, late, pula e beija as mãos de Rubião quando resgatado da quintal do comadre Angélica. E as pessoas nos seus gestos se parecem aos animais. Quando o conselheiro Aires cisma sobre o namoro entre Tristão e Fidélia, compara os gestos da viúva a um pássaro. Cito: Podia ser um casal, ele que a perseguia, ela que negava. Então eu, para sorrir da confidência, sugeri a ideia de que a bela Fidélia estivesse a fazer o mesmo gesto da ave fugitiva. Talvez já gostasse dele. Para o analista Paul Bosak, o gesto faz parte importante da semiótica comparada. Aqui falta muitas vezes uma teorização adequada. Ele encontra algumas falhas no método semiótico, porém, que ele critica, primeiro, por confiar em uma categorização apenas à base da gramática ou da linguística, sem necessariamente levar em conta quando começa e quando termina o gesto e em que os espaços em que espaço opera. Segunda crítica: enquanto o estudo à base da observação sofre os limites mentais do observador, o seu nível de atenção. E terceira crítica: propõe um esquema de classificação limitado a funções apenas comunicativas. O gesto em si, porém, independente de qualquer ação, pode adquirir uma função semiótica. No conto Teoria do Medalhão, por exemplo, o pai explica ao filho os gestos indispensáveis para ganhar o jogo social e subir na sociedade, que classifica como sintomas. Cito: Não, refiro-me ao gesto correto e perfilado com que usas expender francamente as tuas simpatias ou antipatias acerca da corte ou de um colete, das emissões de um chapéu, do ranger ou calar das botas novas. Eis aí um sintoma eloquente, eis aí uma esperança. Na conclusão do romance Helena, dois gestos encaixam e resumem a trama do enredo e o mistério da consanguinidade. Estácio, frente ao féretro de Helena, se inclina e deixa um beijo na fronte do cadáver. Com um gesto, só um gesto, encerra a história toda de sua paixão e do romance. O outro beijo, poderíamos até falar contra-beijo, recebido pela noiva de Estácio, esperando nos bastidores, ela que vai ocupar o lugar de Helena, sendo o terceiro beijo do pai, símbolo da fatalidade que vai garantir o falso paraíso pretendido, selando o destino e a história de Helena. Como dissera Guiomar em Arão e a Luva, cito: um gesto, um só gesto, e é o meu destino que lhe entrego nas mãos. Conclusão. Nessa excursão através da ficção de Machado de Assis, observamos que o gesto cria muitas vezes
um teatro de modos e de pantomima. Substitui a palavra em situações em que comunica melhor, mais rapidamente ou mais sinteticamente do que seria possível com palavras. O gesto faz parte, dessa maneira, de um repertório de expressão do corpo, reconhecido por diversas culturas pela universalidade de suas mensagens. Cria também na ficção machadiana um palco, o Teatro do Mundo, que ele povoa e retrata com lente ampla e abrangente. Os personagens repetem os gestos mais aceitos pelas suas culturas, porém, reagem quando estão sendo tratados apenas por gestos de cortesia, padronizados e rotineiros. Em Machado, a contribuição da ópera bufa do teatro popular, como na música, é essencial para o aprofundamento expressivo dos personagens. Tanto no palco social quanto na estrutura narrativa, o gesto também pode ser ambíguo, falso ou imaginado, elemento de um teatro de decepção ou fingimento. O gesto enfatiza a fala e cria um contexto visual para a interpretação do personagem, estimulando o diálogo. O gesto mais profundo atua independentemente do seu significado. No conto, o espelho, por exemplo, o alferes só existe quando veste a farda e com a imagem confirmada pelo espelho. É o sussurro das folhas que resume a história invisível de Dona Paula. Esses ficam entre o repertório de gestos perfeitamente machadianos que andam no infinito e acabam na eternidade, signos dos mistérios do comportamento humano. Bom, agora temos um tempo, não sei mais ou menos, não sei na hora que falta agora. Tá, então isso é um bom tempo para conversar, né? E eu acho que depois desse percurso, eu acho que algo que eu acho sempre uma virtude, né, que são aquelas falas que são instigantes, né? Instigam o debate, instigam a conversa do Machado, e traz algo instigante para conversar. E tem uma série de pontos instigantes, eu imagino que né, tem várias questões a colocar, eu teria já alguns aqui, inclusive do final, que acaba com o beijo do Estácio, e aí o primeiro beijo que eu me lembrei, esse não foi meu primeiro beijo, o primeiro beijo foi o beijo do Machado, é o beijo do que o Garcia deu na fronte, mesmo numa situação muito parecida, né, da Maria Luísa no conto Causa Secreta, e o Fortunato olha e disse que aquele poderia ser, não vou me lembrar de cor, mas aquele poderia ser o último beijo de adultério ou o primeiro beijo. Então, assim, e ali ele já marca uma ambivalência, né? Então tem uma riqueza muito grande de... um repertório muito grande, então acho que instiga a perceber, a percorrer algo, imagino que isso possa acontecer. Mas eu não acho, não cabe a mim, né? Eu estou aqui já aproveitando, né? Mas agora eu gostaria de abrir para as questões que vocês possam ter. William. Vou levantar para não precisar pegar o microfone. Tá. Duas curiosidades que eu fiquei em relação à sua explanação, à sua pesquisa, que seria o seguinte: se tem algum interesse seu de procurar, o senhor já por algum motivo já está percebendo, alguns gestos que são peculiares aos narradores do Machado. E uma outra situação, se existe algum momento em que o gesto ele é utilizado, né, como o senhor referiu, em momentos que a linguagem não dá conta de expressar, mas que existe talvez alguma linha desses gestos que aparecem em momentos de terror, momentos de horror, assim, por exemplo, o enforcamento, o escravo sendo chibatado, se tem alguma coisa nesse sentido, assim, para demonstrar assim, a falência da linguagem diante de momentos assim, se tem, então, se está aparecendo. Aí surge a questão das limitações dos gestos e da definição dos gestos. Às vezes há expressões que não são necessariamente gestos, né, dentro da ficção. Agora, do outro lado, a comparação com a pintura levanta a interessante possibilidade assim, de examinar os narradores, por exemplo, enfim, e classificar ou descrever em seu sentido a apresentação, a estrutura, né,
a maneira em que eles apresentam as suas histórias como, digamos, um certo gesto que eles apresentam possivelmente gestualmente, né, a sua história. E há nisso, obviamente, certas implicações, limitações e implicações inerentes ao próprio gesto, né, que já implicam, em certo sentido, uma leitura ou uma interpretação. Né. Aí então, nós como leitores, ou somos conscientes disso, se existir, ou não. Então, levanta a interessantíssima pergunta da intencionalidade do narrador enquanto ao controle do leitor. Né? Aí, enfim, então como é que lemos? Como, aliás, a fala do professor Sidney, né? Como é que nós vamos ler essa expressão? A culpa é minha, Então, como é que nós vamos receber, digamos, a apresentação de um narrador? Sobretudo porque estamos cansados de saber que os narradores não são em nada confiáveis, né? Nos romances machadianos. Né? Então, temos que estar abertos ou conscientes para a possibilidade que nessa pintura gestual da apresentação narrativa há uma certa intencionalidade, né? E nós temos que ou reacionar ou estarmos pelo menos conscientes das implicações disso. Né? Sobretudo, acho que isso o que vem à cabeça agora é, obviamente, Dom Casmurro, né? Que desde o começo do romance, né, tem muitas coisas debaixo das linhas, entre as linhas, em cima das linhas, mas não nas linhas, né? Que torna absolutamente essencial tentar descobrir essa pintura, né, que está tentando fazer e esconder. Contar a sua história sem contar, se desculpar ao se admitir, obviamente, culpado. É uma mistura muito grande de coisas. Né? Mas, muito obrigado pela pergunta. Né? Só queria comentar aquilo que o senhor dizia agora, pintura gestual. Eu acho que é muito marcante a cena do funeral, em que o Bento vê o olhar de Capitu sobre o cadáver. Então é interessante, porque ela olha para o cadáver, Bento olha para ela, que olha para o cadáver, e ao mesmo tempo a narrativa exige o olhar daquele que está ali, que está de fora, que olha para as personagens que olham. Então nós temos aqui uma superposição de olhares e uma representação que realmente é pictórica. Né? Há como que uma figurativização através de apelos visuais que constroem esse gesto, ou seja, esse olhar que é definitivo em relação à compreensão que Bento tem, então, do adultério. Mas até esqueci de dizer um olhar, porque nós temos então Capitu que olha para o cadáver, Bento que olha para Capitu, Dom Casmurro que narra e olha para ambos, e o olhar invocado do leitor. Então é essa superposição de olhares. Parece a pintura das meninas, isso. O espelho. Acho que ainda tem isso do olhar, a comparação sutil que tem do olhar da Capitu com o olhar do Escobar, que acontece em dois momentos que quando eu li com um pouco mais de atenção me marcou um pouco. Que há uma comparação da relação do Bento, do Bentinho com Capitu e do Bentinho com Escobar, visto pelo Dom Casmurro. Então, continua essa sobreposição de olhares, que foi muito bem colocado pela professora, mas eu acho que não só naquele momento do enterro, apesar de estar um pouco mais forte naquele momento. E o outro momento é aquele em que o olhar de Bento e de Sancha se encontram. E ele usa uma imagem muito bonita. Um foi o encontro do outro, quer dizer, ele personifica o olhar como se fosse um andamento que antecede, né, a morte de Escobar. Então aqui também prenunciando um possível adultério. É um teatro de olhares. É um teatro de olhares. Eu mencionava no enterro, você me lembrou também de outro gesto fundamental para o romance, que é quando o Bento rasga o discurso fúnebre e joga pela janela. Aí fica zangado porque não pode lembrar e recuperar. Esse é o momento que começa a desfazer-se como pessoa, como personagem. Sim.
Bem, David, uma maravilha. O problema disso é que parece que é infindável. Quando você começa a pensar, tem um gesto a cada frase. É claro que você tentou organizar em vários grupos, né? Psicólogos, isso aqui. Mas eu fico um pouco curioso de saber como isso aporta, como isso contribui para determinadas interpretações e tal, né? Porque está em toda parte, quer dizer, você praticamente pode usar. Eu fiquei pensando aqui, eu como um bom marxista cultural, eu fiquei pensando logo em luta de classes. Por exemplo, se você pega as descrições das personagens, então quais são os gestos, por exemplo, que vão ser atribuídos ao agregado José Dias, desde do jeito de andar, do jeito de vestir e tal, ou os gestos que vão ser descritos associados à Dona Plácida. Então, tem, quer dizer, um tremendo catálogo, né, que é possível fazer em várias linhas e tal, né? Então, a minha única preocupação com esse tipo de observação, que você chama a atenção para a gente, na verdade, é onde não tem gesto. Entendeu? Eu não sei. Eu fico na dúvida. Posso? Eu estava lembrando uma cena dessa questão das tensões, que são gestos que escapam ao controle ou ficam das circunstâncias, que é o momento em que o gerente do banco vai visitar o Palha e a Sofia, e o narrador completa que a Sofia já passou a ter domínio de todos os gestos, trejeitos e linguagens próprios da classe social, e ele tem um comportamento subserviente, né, em relação. Eu acho que há gestos e gestos, né? Que é aquela série de gestos como se fosse assim, um teatro francês de costumes, né? Principalmente negativos, e depois eu acho que ele reserva para os personagens principais os gestos mais significativos, mais abstratos e mais pintados, né? Por assim dizer, né? Alusivos. Então é por isso que eu tentei assim, encontrar uma certa estrutura de gestos, mas aqueles 388, a maioria é de um teatro popular, aí então tem que separar aqueles verdadeiramente interessantes dos outros, né? Hierarquia gestual. Eu tenho uma questão, nessa questão que eu estava dos gestos e gestos. E, claro, lembra assim, eu estava lembrando aquelas coisas do Clifford Geertz, aquelas coisas que ele analisa, desde uma piscada de olho, contexto cultural, mas agora a questão do teatro, exatamente da codificação e de ruptura, né? Porque tem momentos, o William perguntou no sentido de perder a consciência de si, né? Não sei se estava lembrando daquela cena do Quincas Borba, em que o Rubião está olhando o enforcamento, né, e ele desfalece, né, perde o controle. Eu estava lembrando da Carmen Alenita olhando pela frestinha, né, tendo um prazer danado vendo, mas ele é Machado. Mas assim, olhar essas cenas, né, e aí quando perde o controle de si, porque isso, ele parece que tem a ideia de que todos os movimentos do corpo, consciência ou inconsciência, eles passam a ter significado, né, que você estava apresentando. E eu pensando assim, quando perde a consciência, perde o controle de si, né, porque tem uma coisa envolvendo o controle, o Escobar, né, ele é capaz, quando observam para ele que ele fazia um trejeito, ele corrige o próprio corpo, né, e aí ele controla o corpo para não significar aquilo. Eu acho que o próximo passo, quem quiser escrever outro ensaio, seria estudar os gestos que não implicam o uso da palavra gesto, né? Aquilo que é um gesto, mas fora do contexto do vocábulo. Claro, agora eu entendi. Claro, essa pessoa levantamento todas as ocorrências de gesto de palavra. Não, eu tinha entendido antes, mas assim, claro, a gente começou a escapular porque é que realmente eu acho que tem um fascínio
para fazer pergunta, não só para mediar. Mas eu só queria que me fascina ao corpo, né? Porque é muito engraçado assim, você falando, agora eu vou olhando e as pessoas vão falando, a gente começa a prestar atenção no corpo das pessoas, de como elas figuram, né? No sentido de dar uma figuração significativa. Realmente é muito gesto, eu acho que quanto à teatralidade, isso eu noto perfeitamente naqueles 25, 30 anos que o Machado estava se preparando, crítica de teatro, assistindo aquelas peças francesas, etc. Então, esse era o pano de fundo para a criação de personagens, são todos teatrais. Eu não sei a teoria, mas eu sei que há algumas pessoas que acham que a linguagem em geral tem uma base onomatopeica. Deve ter uma base gestual também, ou seja, qualquer linguagem por baixo, muito por baixo, profundamente, implica um gesto de algum tipo. E eu penso no prólogo de Memórias Póstumas, quando o narrador diz: eu vou lhe dar um piparote, leitor. De certa maneira, é um gesto que resume a atitude do narrador para o livro inteiro. Sim. Eu não sei o que isso quer dizer. Mas é uma teoria de gesto que não depende da representação do gesto. Acho que tem a ver com muitos mencionam a base formular. O gesto segue uma gramática. E como são anteriores à fala, evidentemente há uma base gestual para, alguns pensam, para a própria linguagem, como na etnologia das várias línguas e palavras, isso tudo vem de Eu já imagens. observei um pouco a linguagem das mãos, não sei como se diz em português. Libras. Libras. Quando você diz aberto, porque há um gesto acompanhando isso. Quando você diz fechado, há um gesto para indicar isso. Então, há uma base de gestos por baixo. Obviamente é uma grande variedade. Há pessoas que falam com as mãos ao mesmo tempo também, mas isso não tem o significado de gestos. O teatro é assim, quiser calar um italiano, ata as mãos. Tende a funcionar. Quando o professor estava falando, eu veio à mente aquela cena do médico tirando os narizes, e pegando os divididos e colocando Mas é uma cena que no gesto não tem a palavra gesto. Você da região? Não, também assim, nessa linha de pensar o gesto fora da palavra gesto, como um lugar de expressão dos personagens que não tem fala. E é a forma desses personagens romperem assim, com uma certa representação subalternizada, né? E aí me lembrei do conto aquele caso da vara, que tem aquela neguinha, né? Ela cresce, que fica no canto da sala, só observando, e ela ri, ela gruda. Tosse para dentro, né? É uma forma de chamar a atenção para uma personagem que é absoluta, que não tem lugar nenhum, assim, né? Assim, em termos de posição e de direito e de fala, né? Como sujeito. E, no entanto, ela assim, está em toda a estrutura do conto, apesar de não ter lugar de fala, está no canto da sala, torce para ela, né? Ela é central exatamente pelo gesto, assim, que é a possibilidade que ela tem de chamar a atenção. Então, essa é a questão política, assim, de representação do gesto, que é o lugar de expressão de algumas personagens que não podem falar. Chegamos a pensar de outro nível de significação, né?
quando a Fidelia não fala, sorri, levanta as sobrancelhas, é uma coisa aí, né? Mas não há palavras. Então temos que pensar, né, no uso de uma linguagem puramente gestual para significar quer dizer, equivalente a palavras ou sem palavras. Que realmente é instigante assim, de pensar, a gente vai pensar, eu acho que já era um momento de pensar outras circunstâncias, né? E no próprio teatro eu estava pensando a passagem do processo de encenação, né? Eu não sei exatamente assim que tem um movimento do teatro realista, ok, mas tem a entrada do modo de encenação dos Stanislavski, ele é assim, para entrar no Brasil ele vai levar muito tempo, né? Então, assim, a própria gestualidade do teatro ela era muito convencional para significar, né? E aí, se Machado, nessa trajetória de aprender pelo teatro, a tendência é ele jogar com essa convencionalidade. É uma pena que Machado não tivesse feito uma ópera bem, bem interessante, movimento e canto. E eu até gostaria de ter feito. Mas poderia ser feito na gestos. Agora, a ideia de pantomima também é teatro popular. O lado popular dos gestos, ela mencionando a possibilidade de gesto de classe, então realmente há um fundo popular, tal como o estudo do Mozart indicava, uma maneira de aprofundar os personagens, dar um contexto social ligado aos movimentos, aos gestos. Uma maneira de interpretar as profissões e personagens, tanto quanto os chapeuzinhos, os capis em Brás Cubas. Uma pergunta, quando o Câmara Cascudo faz o levantamento de gestos, ele faz uma diversidade, né? Inclusive gestos que foram introduzidos no Brasil, né? Assim, tem um gesto que ele atribui lá no Rio Grande do Norte que foi trazido pelos soldados americanos, né? Eu acho que o da banana, né? Mas assim, eu não me lembro de ele falar de gestos vinculados ao trabalho, né? Porque eu me lembro do narrador do Benjamin, ele fala por ritmo. Tantos, eu não me lembro de todos os exemplos, mas não tem... Porque é como se ele pegasse a ideia da cultura popular fora da história. Ele não separa. Mas está interessado na raiz folclórica dos gestos, basicamente. Né? Mas cita muito a literatura portuguesa, nas crônicas, né? para explicar os vários gestos. E ele admite que alguns dos gestos brasileiros são universais, porém tem um enraizamento aqui. Eu percebi um gesto da professora Juraci que moveu o braço, apontou para o relógio e indicou alguma coisa que eu confirmei essa palavra. Então, assim... Mas tem que me denunciar agora. Não, é só para mostrar que agora eu não vou conseguir parar. É a produtividade do gesto. Você não vai conseguir parar assim de olhar. Né? Assim, e eu observei um gesto da plateia enquanto o professor falava, é que eu não vi ninguém com o celular na mão fazendo outra coisa. Isso é uma grande virtude, né? É uma coisa muito rara, assim. Às vezes a gente percebe alguém enquanto fala, e a plateia ela fica... Não, assim, isso é a maldade dos celulares, o meu que não toca, dias e dias. Mas assim, não, mas eu tenho essa circunstância, é outra, enfim. Então, assim, agora a gente vai fazer o encerramento. Primeiro, assim, agradecer muitíssimo, né, a todas as participações, a toda a fala, a todos que vieram assistir aqui. Especialmente agradeço agora ao professor David Jackson, né, e agora eu convido, né, a professora Juraci e a professora Regina para que a gente faça um encerramento, né, do evento. Né. Eu só vou repetir o agradecimento do Antônio, porque nós, como organizadores, quando a gente assumiu o ano passado, eu pensei assim, nós não vamos conseguir. Eu pensei, meu Deus, será que nós vamos conseguir? Conseguimos. Então, eu sinto muito feliz que tenha dado tudo certo. Queria agradecer muito a participação dos jovens que nos ajudaram, dos professores sêniores e júniores que também nos ajudaram a fazer um evento que eu acho que valeu muito, pelo menos para nós, acho que valeu demais, a gente aprendeu muito.
como disse o professor Sidney, nada como uma imersão de 2 dias em Machado de Assis. E a gente, né, afunda e depois volta para cima, cheio de vontade de fazer mais. Então, muito obrigada. E eu vou passar para a Juraci, divide comigo a coordenação desse grupo, mas que ela realmente capitaneia mais do que eu. Posso fazer um agradecimento? Eu quero agradecer, assim, olhando lá, assim, a Denise, o Luiz Mané, a Sofia, o Tiago, o Lucas, o Igor, que não está aqui, né, porque ele está num outro evento paralelo, que eu estava há bastante tempo marcado, mas assim que foi desde organizar a base, né, montar um site, organizar a programação, organizar aqui o espaço está sempre pronto, à disposição, né, cada vez que tinha uma exposição, que tinha alguma projeção, estava sempre disposto, porque sem isso a gente não teria conseguido fazer assim realmente não teria saído assim. E isso é uma divisão do trabalho que eu acho assim, muito rara assim, de ver esse entusiasmo, porque permite, bom, e sem a divulgação, talvez vocês nem soubessem que o evento estaria acontecendo, provavelmente teria 10 pessoas conversando sobre o Machado. Então eu queria fazer um agradecimento que é muito especial mesmo. Bem, eu também quero começar agradecendo. Eu fiz isso no dia da abertura, ontem, e volto a fazer hoje. Eu acho que realmente foi muito importante essa inserção na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, extremamente visível essa sinergia no trabalho que houve, com uma participação de uma equipe realmente integrada e que levou ao sucesso desse evento, sucesso que está visível na presença do público, que se manteve fiel desde o dia de ontem até a esse momento em que estamos quase encerrando. Então, eu quero dar os parabéns ao Antônio e à professora Regina que capitanearam este evento. Eu tive uma interação mais paralela, não participei tão diretamente, então os méritos do sucesso são de vocês. E também quero agradecer, então, a todos que aqui trouxeram suas comunicações, e a vocês que prestigiaram esse momento tão importante para nós que queremos sinalizar para a importância de Machado de Assis, né? Em relação ao grupo de pesquisa, eu ontem lhes disse que traríamos hoje os elementos que haviam sido discutidos naquela reunião. Então, em relação ao grupo, nós temos mais uma excelente novidade. O professor Sidney Chalup passa a fazer parte do grupo e, além dele, também a professora Valmi Hatchifagion, que é da Universidade de Brasília. Então, nós agregamos 2 contribuições e eu quero destacar particularmente a sua, professor. O senhor não faz ideia da sua importância para nós no grupo. Eu não sei explicar toda ela. Então, eu quero agradecer, dizer que realmente tivemos assim, um crescimento na nossa composição. Outro destaque também é que ficou definido que no ano que vem o evento vai se dar em São Paulo. Quem vai assumir a organização é a professora Lúcia. Então, já estamos com algumas definições e, além dessa, temos também a pretensão de fazer o livro com as comunicações que foram aqui apresentadas. Ainda não temos todos os recursos, mas a professora Regina sempre diz muito valentemente, isso a gente arruma. Nós vamos contar com essa possibilidade, que não é tão remota assim, porque a gente consegue sim fazer coisas boas e meritórias com pouco dinheiro. Isso nós temos provado sempre. Então, eu acho que podemos dizer que cumprimos a nossa função. Vamos atualizar os dados do grupo. Peço que vocês não entrem, porque eles estão desatualizados. É bem trabalhoso atualizar. É um sistema muito complicado, que para cada ação a gente tem que dar 3, 4 comandos. Então, isso vai ser feito na próxima semana, com a ajuda das minhas 2 bolsistas que tiveram que ir embora mais cedo. Então, nesse momento, a mim só me resta agradecer e dizer que saio muito satisfeita. Acho que valeu a pena. Realmente foi muito bom.